Mensagem número 31, Combatendo a Sombra, baseada na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, onde ele diz: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos." E Emmanuel comenta: o aviso evangélico é demasiado eloquente. Todavia, é imperioso observar-lhe a expressão profunda. O apóstolo, devidamente inspirado, adverte-nos de que, em verdade, não nos será possível a tácita conformação com os enganos do mundo, tanta vez abraçados espontaneamente pela maioria dos homens. No entanto, não nos induz a qualquer atitude de violência. Não nos pede rebelião e gritaria. Não nos aconselha azedume e discussão. Na palavra da Boa Nova, solicita-nos simplesmente a nossa transformação. Não nos cabe, a pretexto de seguir o Mestre, sair de azorrague em punho, golpeando aqui e ali, na pretensão de estender-lhe a influência. É imprescindível adotar a conduta dele próprio, que, em nos conhecendo as viciações e fraquezas, suportou-nos a rijeza de coração, orientando-nos para o bem cada dia com o esforço paciente da caridade que tudo compreende para ajudar. Não movimentes desse modo o impulso da força, constrangendo os semelhantes a determinadas regras de conduta diante da ilusão em que se comprazem. Renovemo-nos para o melhor. Eleva o padrão vibratório das emoções e dos pensamentos. Cresce para a vida superior e revela-te em silêncio na altura de teus propósitos, convertendo-te em auxiliar precioso da divina iluminação do Espírito, na convicção de que a sementeira do exemplo é a mais duradoura plantação no solo da alma. Então vejam que o título da nossa mensagem é Combatendo a Sombra. E a passagem de Paulo, muito curtinha, é muito expressiva também, porque veja que ele nos diz que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. É uma passagem que dá muito o que pensar, porque vejam, a gente ouve muito quando a gente estuda o próprio Evangelho nas suas diversas passagens, nós vemos muito aqueles ensinamentos que nos falam sobre resignação, que nos falam sobre aceitação, né? Enfim, que nos falam sobre acolhimento, e de repente nós nos deparamos com uma passagem que começa nos conclamando a não nos conformarmos com este mundo. Aí vem aquela questão que nós temos aqui enfatizado muito, que é a contextualização da mensagem, é o aprofundamento da sua compreensão, é a leitura que vai além do significado literal. Porque vejam, quando nós contextualizamos aqui o ensinamento de Paulo, nós percebemos que ele, ao nos incitar a não nos conformarmos com o mundo, ele logo em seguida diz, mas transformai-vos. Ou seja, a inconformação aqui é dirigida à nossa própria perturbação interior. Ou seja, é não nos conformarmos em continuarmos operando no mundo a partir de uma paisagem mental dirigida pelas emoções perturbadoras. É contra isso que Paulo está nos conclamando a nos inconformarmos, né? Contra a nossa raiva, né? Contra o nosso medo, o nosso apego, a nossa carência, né? O nosso senso de competitividade, né? O nosso egoísmo, a nossa ignorância, né? Ou seja, o que Paulo está nos dizendo é que não nos acomodemos a esse estado ainda animalizado de nossos espíritos pouco evoluídos, mas que nos empenhemos em nos transformarmos. E o que é transformar? Transformar é reconfigurar, né? É dar uma nova forma. Então,
ao darmos uma nova forma ao nosso mundo interior, nós vamos transformar a nossa raiva em acolhimento. Vamos transformar o nosso apego em desapego. Vamos transformar o nosso medo em destemor. E assim por diante, né? Ou seja, o que o apóstolo aqui nos convoca a fazer é uma purificação completa do nosso mundo interior, né? É uma superação definitiva de todas as limitações que ainda obscurecem a nossa luz interior. E é por isso que Emmanuel, ao comentar o ensinamento do apóstolo Paulo, ele nos diz que o seu ensinamento, né, o ensinamento de Paulo, é muito eloquente. Ou seja, é muito expressivo, é muito direto, né? Ele aponta diretamente para o refinamento das nossas paisagens mentais, para a purificação das nossas paisagens mentais ainda poluídas por pensamentos negativos e emoções perturbadoras. Então o ensinamento é claro, ele aponta diretamente para isso. Entretanto, Emmanuel nos chama a atenção de que vale a pena aprofundar a nossa compreensão, né? E ao propor esse aprofundamento da compreensão, ele nos chama a atenção para o fato de que não há como nós escondermos de nós mesmos, né, as nossas próprias obscuridades mentais, né? Se nós não trabalharmos para cultivarmos o que precisa ser cultivado em nossos corações e para extirpar de nosso mundo interior o que precisa ser extirpado, nós seremos sempre atingidos de uma forma dolorosa pela lei de causa e efeito. Ou seja, se continuarmos nos comportando a partir de reações e impulsos dirigidos pela raiva, dirigidos pelo medo, dirigidos pela carência, pelo apego, pelo desejo, pelo orgulho ou até pela inveja, nós, se permanecermos dessa forma, continuaremos sendo atingidos pelo sofrimento, que é a consequência natural da falta de cultivo interior, né? Da falta de trabalho para evoluirmos espiritualmente. Mas Emmanuel chama a atenção aqui para o fato de que, ao nos convocar para esse combate à sombra, o apóstolo não está falando de rebelião nem de gritaria, né? Não está aconselhando amargura nem mau humor. O apóstolo está nos convocando a uma autotransformação. Tanto é que Emmanuel, inclusive, diz que não nos cabe, né, a pretexto de seguir os ensinamentos do mestre, sair de chicote na mão, golpeando aqueles que nós achamos que ainda não evoluíram suficientemente na caminhada espiritual. Não é isso que ele está falando, porque o apóstolo nos diz o quê? Transformai-vos. Ou seja, concentrem-se na transformação de si mesmos. Concentrem-se na purificação de seus próprios espíritos. Porque só um espírito purificado, só um espírito que trabalha diligentemente por se corrigir, pode arrastar pela força do seu exemplo, pela força do seu próprio empenho, outras pessoas a seguirem esse caminho também. Por quê? Porque quando nós nos empenhamos em nos auto-aperfeiçoarmos, é como se nós estivéssemos cultivando a árvore dos nossos frutos interiores. E ao trabalharmos para cultivar essa árvore dos nossos frutos interiores, se nós trabalharmos realmente com sabedoria e com afinco, essa árvore vai dar frutos de virtude, essa árvore vai dar frutos de paz, essa árvore vai dar frutos de paciência. E esses frutos vão ser vistos por todos aqueles que nos cercam. Essa energia e esse magnetismo dessas virtudes que porventura despertarem em nosso mundo interior, esse magnetismo vai envolver, né, todos aqueles que estiverem compartilhando do convívio conosco. Ou seja, em resumo,
a força do exemplo daquele que trabalha por se aperfeiçoar acaba persuadindo outros a também se empenharem nessa jornada por verem em nós o resultado concreto, né, dos nossos esforços, do nosso trabalho de aperfeiçoamento espiritual, né? É por isso que Emmanuel, mais à frente, vai nos dizer que ao invés de nós tentarmos impor a nossa visão de mundo aos outros, o mais importante é que nós nos miremos no exemplo do próprio Jesus, que não impôs os seus ensinamentos àqueles que o escutavam. Ele apenas expunha, né, com clareza tudo aquilo que brotava da luminosidade de seu espírito puro, né? Ele apenas expunha isso para as pessoas e exemplificava em sua vida tudo aquilo que ensinava, né? Ele ensinava a misericórdia e era misericordioso. Ele ensinava a paciência e era paciente. Né? Ele ensinava o desapego e era desapegado. E foi com a força do magnetismo de seu exemplo que ele foi vencendo a rigidez dos corações de muitos daqueles que o ouviam e que, assimilando os seus ensinamentos, se converteram à sua doutrina e deram largos passos em direção à perfeição espiritual, né? E é por isso que Emmanuel, quando vai caminhando para a conclusão aqui do seu comentário, ele diz: não movimentes o impulso da força constrangendo os semelhantes a determinadas regras de conduta. Isso é super importante. Por quê? Porque o Evangelho não se resume a regras de conduta, né? O Evangelho é, acima de tudo, a emanação de uma energia amorosa genuinamente interessada em que o melhor das qualidades dos seres venha à tona. E isso só vai acontecer se nós estivermos permanentemente nos renovando para o melhor. Porque quando nós nos renovamos para o melhor, a purificação das nossas vibrações, a elevação do nosso padrão vibratório acabará influindo de uma forma profunda, né, em todos aqueles que nos cercam, em todos aqueles que amamos, em todos aqueles com quem convivemos, né? É a força de um padrão vibratório elevado que de fato funciona como um elemento de iluminação do caminho dos seres, né? Então, em última instância, o que Emmanuel e Paulo, nessa mensagem intitulada Combatendo as Sombras, estão nos convocando a fazer é a nos dedicarmos ainda mais e com mais intensidade ao trabalho de autoaprimoramento, né? Nos dedicarmos com mais intensidade, com mais profundidade, com mais amplitude ao trabalho de refinamento do nosso mundo interior, para que possamos, crescendo para a vida superior, revelar em silêncio a altura, né, a abrangência dos propósitos dos ensinamentos evangélicos. Ou seja, o que Emmanuel aqui nos convida a fazer é a nos convertermos em auxiliares dessa sementeira evangélica na medida em que nos dedicamos cada vez mais e cada vez com mais intensidade, com mais energia ao trabalho de nosso próprio autoaprimoramento. Porque à medida em que nós formos avançando nesse caminho, colhendo os frutos de nosso próprio trabalho, a nossa convicção, a nossa fé se fortalecerá, porque será uma fé baseada numa experiência própria. Não será mais aquela fé que se admirou de ouvir os ensinamentos, mas aquela fé que, depois de ter se admirado em ouvir os ensinamentos, agora se percebe como uma fé ativa, como uma fé transformadora, como uma fé efetiva, que realmente gera resultados, que realmente traz paz, que realmente desenvolve a nossa paciência, a nossa generosidade e que amplia
a nossa capacidade, a cada passo que damos no caminho espiritual, de evolução espiritual, aumenta a nossa capacidade de usufruir dessa felicidade genuína, né, que emana da purificação de nossos corações e do clareamento, né, do esclarecimento de nossas mentes.